Olá, meu nome é Valdemar Ferreira e eu vou apresentar uma das iniciativas do projeto do Inês 2.0. Nossa iniciativa é chamada de Apoio à Condução de Estudos Empíricos e Criação de Test Beds, coordenado por Sérgio Soares, Liliane Fonseca e eu, Valdemar Ferreira. Nossa iniciativa ela é sediada no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, onde o professor Sérgio Soares é professor titular e eu e Liliane somos pesquisadores de pós-doutorado. Contudo, outras universidades também fazem parte dessa iniciativa. Destaco a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde os coordenadores são os professores Uiraco Leza e Eduardo Aranha, a Universidade Federal de Campina Grande, coordenado pelo professor Tiago Massoni, o Instituto César, onde o coordenador é o professor Felipe Ferraz, a Universidade de Bari, na Itália, onde a coordenadora é a professora Maria Teresa, e a Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos, onde a coordenadora é a professora Carolyn. Com a integração entre cidades e tecnologia, surgiu o conceito das cidades inteligentes. E a partir daí, emergiram diversos desafios para o desenvolvimento de tecnologias que deem suporte a cidades inteligentes. E o objetivo do Inês 2.0 é exatamente atacar tais desafios. Esse projeto se propõe a atacar um desafio em particular, que é suporte à condução de estudos empíricos e de avaliação de tecnologias para tais cidades inteligentes. Mas por que então precisaríamos de algum suporte a estudos empíricos para avaliação de soluções para cidades inteligentes? Bem, com o surgimento desse novo conceito, as tecnologias existentes e as abordagens existentes para avaliação de tais tecnologias se mostraram insuficientes para uma avaliação completa das tecnologias envolvidas nas cidades inteligentes. A exemplo disso é o paper Tendencies of Technology and Platforms in Smart Cities, an State of Art Review. Os autores desse paper eles dizem claramente que há uma necessidade de mecanismos para avaliar as soluções nos contextos das cidades inteligentes. Sendo assim, o objetivo específico dessa nossa iniciativa é unir a expertise do nosso grupo de pesquisa na condução e realização de estudos empíricos aos desafios atuais para a avaliação das tecnologias para cidades inteligentes, ou seja, fornecer um suporte metodológico, ferramental e de infraestrutura para a condução de estudos empíricos aos pesquisadores envolvidos no projeto Inês 2.0, a fim de que eles façam o melhor uso da engenharia empírica para avaliar as soluções que estão sendo desenvolvidas. Dessa forma, o nosso papel principal no Inês 2.0 é servir como intermediador entre as diversas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, de forma a identificar quais os problemas estão sendo atacados e como esses problemas podem ser avaliados de uma forma empírica. Para tal interação, nós chamamos do Núcleo de Avaliação de Tecnologias Inês 2.0. Uma vez que, identificado o problema de cada um dos projetos, nossa função seria apoiar um estudo empírico mais apropriado para avaliação daquela ideia em particular, seja através de revisões sistemáticas, mapeamentos, experimentos, estudos de casos, surveys e etc.
Alguns exemplos de atividades que nós estamos fazendo dentro do núcleo de avaliação de tecnologias no INES 2.0 é revisar protocolos de experimentos ou estudos de caso, auxiliar na decisão de qual tipo de estudo é mais apropriado, auxiliar, além de identificar qual tipo de estudo mais apropriado, nós também podemos auxiliar no planejamento, execução, análise e relatório final desses estudos e, em particular, como nós vamos estar interagindo entre diversos projetos, nós também podemos servir como pontes ligando projetos similares que talvez não saibam da expertise um do outro. Um outro subprojeto que está em andamento é um estudo qualitativo para investigar os desafios enfrentados pelos pesquisadores na avaliação das aplicações de cidades inteligentes. Esses estudos qualitativos vão englobar entrevistas, surveys, tanto com pesquisadores quanto com profissionais que estão atuando na área de cidades inteligentes, para que, comparando os resultados desses estudos qualitativos com revisões da literatura, nós possamos identificar os desafios e como eles podem ser mitigados e quais as lacunas que ainda existem na mitigação de tais desafios. O membro que está encabeçando essa iniciativa é a pesquisadora Liliane Fonseca. Um outro subprojeto que destaco é o consentimento informado aplicado à ética nas pesquisas da engenharia de software empírica. É notória a crescente demanda para a realização de estudos empíricos, não somente para cidades inteligentes, mas para a engenharia de software como um todo. E apesar dessa demanda crescente, percebemos que as questões éticas envolvidas em tais estudos, muitas vezes elas não são relatadas ou muitas vezes são relatadas de uma forma limitada. Dessa forma, esse estudo foca em analisar as questões éticas envolvidas nos estudos empíricos na engenharia de software como um todo e, em particular, focando no consentimento informado, onde muitos pesquisadores tratam consentimento informado como um simples questionário que deve ser passado para os participantes antes da realização das tarefas. Contudo, esse conceito vai muito além disso. Outro projeto que também faz parte da nossa iniciativa é a análise do estado da prática na avaliação de aplicações que envolvem Complex Event Processing. Complex Event Processing é uma abordagem bastante usada em diversas aplicações para cidades inteligentes, pois em aplicações normais o que acontece é que, à medida que os dados chegam, eles são armazenados para depois serem consumidos. Contudo, quando a quantidade de dados é muito grande, armazená-los para depois consumi-los se torna inviável. De forma que diversas empresas estão desenvolvendo aplicações em que os dados eles são tratados à medida que eles chegam, de fato. E à medida que eles chegam, eles tentam identificar certos padrões para que, a partir desses padrões, o negócio forneça algum valor para o cliente. Contudo, nós percebemos que existe muito pouca literatura nesse respeito, em particular sobre como tais aplicações podem ser avaliadas. Apesar de que essa prática ela é bem comum na indústria, nós percebemos que existiam poucos papers na literatura que apresentavam soluções para avaliação desse tipo de aplicação. De forma que eu, junto com o aluno de doutorado Alexandre Strapacal e o professor Kiev Gama, nós entrevistamos diversos funcionários de diversas empresas, onde o domínio da empresa trata com
Complex Event Processing, de forma para saber como essas empresas estão lidando com essa nova tecnologia, e, em particular, para saber como é que elas estão testando as suas aplicações e quais as lacunas existem para que sejam desenvolvidas soluções ou abordagens para a avaliação de tais aplicações. Dentre as colaborações que a nossa iniciativa vem, e fico aqui a nossa apresentação, convido a todos que se interessem pelo nosso projeto a, por favor, entrar em contato com algum dos coordenadores. E obrigado. Em participando, destacamos a SUSIT 2.0, um simulador genérico de testbed para cidades inteligentes, onde esse simulador ele consegue simular macrocidades com todos os serviços que uma cidade inteligente pode fornecer, de forma que esses dados possam ser usados para a avaliação de aplicações de alto nível para cidades inteligentes. Esse projeto é coordenado pelo professor Felipe Ferraz e está sendo implementado com os alunos Tiago Moraes, Caio Cordeiro e Pedro Guedes. Além disso, nós também participamos do desenvolvimento do estudo empírico, em particular, do experimento de avaliação da Notify. A Notify é um sistema capaz de integrar duas importantes plataformas que dão suporte a cidades inteligentes. A Note, uma metaplataforma desenvolvida pelo César, e a Fireware, uma renomada plataforma para desenvolvimento de aplicações para cidades inteligentes. E a Notify consegue fazer com que serviços de dentro da Note consigam se comunicar com serviços de dentro da Fireware e vice-versa. Esse projeto tem sido conduzido por Everton Cavalcante, César Perdigão, Pedro Victor e a professora Thais Batista. Nossa iniciativa também colaborou com o professor Paulo Guedes e a aluna Cliciomara Dias, onde eles entrevistaram uma série de profissionais de empresas que lidam com conflitos de merge na hora da integração dos seus códigos, de forma a identificar quais as características desses projetos são relevantes para a identificação de conflitos de merge, como esses projetos lidam com tais conflitos e, da perspectiva de tais profissionais, quais as características das atividades que eles têm feito que ocasionam em mais ou menos conflitos, para que, a partir dessa percepção dos profissionais, dados que já foram extraídos de repositórios de GitHub, a gente consiga confrontar entre a perspectiva do profissional com os dados minerados a partir de tais repositórios.